E nós já estamos em cima do laço. O papai Pietro vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Hoje o nosso preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia do nosso Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O item 43, que diz assim: a tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar, que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Eu confesso que eu adorei essa mensagem, porque logo na primeira frase, a Joana revela que é uma mensagem genuinamente cristã. Eu vou repetir a primeira frase. Ela diz o seguinte: a tua felicidade é possível. Muitas vezes, quando a gente estuda espiritismo, cristianismo, a gente pode ter uma tendência negativista, uma tendência pessimista sobre a vida. A grande questão é que, se a gente se aprofundar nesse estudo, a gente vai perceber que a mensagem de Jesus é uma mensagem de felicidade. Não é à toa que o conjunto de vivências, de a logia do Cristo, se chama Evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Ela é uma mensagem de alegria, de felicidade. Não é à toa também que, no maior sermão já proferido nesse plano, Jesus nos fala das bem-aventuranças, da felicidade. É engraçado porque Jesus vai dizer nos evangelhos que o reino dele não é deste mundo. E quando a gente ouve isso, a gente pode pensar que a felicidade de fato não é possível. Ora, existe uma contradição entre a mensagem de Joana e a mensagem de Jesus. Mas a gente precisa entender que quando Jesus diz que a felicidade, o reino dele, não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino dele não pode ser neste mundo. É exatamente por isso que em Lucas a gente vai encontrar uma lição de Jesus nos dizendo que o reino de Deus não vem com uma aparência externa. Ele não está ali e nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Joana, mais uma vez, relembrando isso e em adequação a exatamente essa mensagem que nós lemos agora, nos diz que o reino de Deus é alcançável por todos, bastando para tanto apenas querer. A felicidade é possível. Não acreditem quando vos disserem que a felicidade não é possível nesse mundo, não é possível nessa vida. Nós não podemos ser felizes aqui. Nós somos felizes em nós mesmos. E o que nós compartilhamos, o que nós desfrutamos, é de fato essa felicidade que nós somos. Nós não vamos adquirir essa felicidade. Nós não alcançaremos o reino. Nós temos o reino de Deus, essa bem-aventurança em nós. E para desfrutar verdadeiramente disso, basta que a gente tome consciência disso. Uma boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre, amigo, orientador, porto seguro da nossa jornada, nos reunimos aos seus pés na noite de hoje, Senhor, pedindo que nos abençoe e que nos traga o alento aos nossos corações, através da paz que é em Ti. Pedimos também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que através do seu carinho, dos seus braços acolhedores, envolva e inspire o nosso amigo querido Paulo Nagai nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus.
Bom, uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos. Hoje nos cabe discorrer sobre o capítulo Bem-aventurados que são os mansos e pacíficos. O título do estudo é a paciência. Mas, na verdade, essa paciência aqui é muito mais abrangente do que aquela paciência que a gente sempre usa e fala que eu não tenho paciência. E a gente sempre fala, não tem não. Você ainda não conquistou, porque quem tem não perde. Aquela história. Mas não é só isso, não. O capítulo todo, ele fala sobre injúrias e violências, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e resignação e a cólera. E no texto, cujo título é paciência, nós vamos observar que o sentido da paciência era muito mais ampla nesse estudo. É uma instrução de um espírito amigo, ele se identificou assim, que foi dado em Havre, em 1862. E ele coloca, sob o título de paciência, ele vai discorrendo que, ele começa falando assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofreres. Então ele já está colocando a paciência aí de uma maneira geral, não aquela paciência, perdi a paciência com fulano. Mas aqui é assim, a paciência diante de tudo. É manter a calma, a tranquilidade, diante de qualquer obstáculo da vida. Isso é muito difícil. Aí você imagina, o cara vai falar sobre paciência, aí eu trabalho ali no Mário Henrique Simons. Eu saio para ir para a Avenida das Américas, pegar a pista da esquerda, fazer um retorno. Aí quando eu podia sair pela lateral e lá por trás, mas eu nunca ia imaginar que o negócio estava assim. Saio ali, emboco o trânsito tudo parado, e eu fiquei 5 minutos sentado dentro do carro, olhando, e não anda um passo. Não, para sair do estacionamento. Eu nunca vi engarrafamento para tu sair do teu estacionamento. Quer dizer, que ali os caras tinham me falado, nunca tinha acreditado. Não engarrafa aqui dentro. Porque os caras embicam ali e não dá para sair. Eu falei, não, esse troço não existe. Né? Mas hoje eu experimentei isso. E eu fiquei olhando assim, até aí eu ainda não tinha me tocado nada. Eu fiquei e tal. Eu falei, caramba, será que vai dar tempo? Aí quando eu olhei que poderia não dar tempo, aí eu comecei a ficar, caramba, o que eu vou fazer? Plano B. Eu falei, eu não vou por aqui, eu vou entrar de novo para cá por trás, vou dar o retorno e vou atravessar, vindo lá como quem estivesse vindo no Barra Shopping. Porque eu olhei, a pista de lá estava tudo andando para cá. Aí nessa hora que eu comecei a querer ficar nervoso, aí aquela voz, que eu também não me preocupei de identificar se era eu não posso ficar nervoso, ou se era assim, cara, não fica nervoso. Quer dizer, aquele negócio, na terceira pessoa, ou era eu mesmo pensando, ou era animismo, ou era intuição de fora para dentro. Só sei que na hora eu pensei assim, legal, já começou, tu vai ter que falar de paciência, então paciência, já começa a treinar. E fui, e deu certo, passei a volta, mas já fiquei pensando, falei, mas você vê como é que é difícil, e por isso o vigiar e orai. Porque enquanto a gente está aqui, está estudando a paciência, a gente vai ver todos os aspectos. Mas quando você está no teu dia a dia, e aí tem que vigiar, é por causa disso, porque os momentos em que você vai comprovar se você tem paciência ou não, ou qualquer outra virtude que a gente esteja buscando, é exatamente nessa hora que você está ali sem a responsabilidade, entre aspas, de estar aqui falando para as pessoas. E por isso que os espíritos sempre colocam, né? A palavra convence, se tiver bom papo. Mas é o exemplo que arrasta. Então você imagina, você falar assim, que troço feio, né? Eu chegar aqui, fazer um discurso sobre paciência e lá no meio do tumulto, perder a dita cuja. E aí vim bem, e não acabou aí. Eu estava contando até para ele assim. Eu cheguei aqui na frente, tinha um carro parado com alerta ligado justamente no lugar onde eles deixam para a gente tirar aquela grade e botar. É por a dor chegar e não ter, ficar com problema de parar.
O carro ficou parado. Aí eu olhei, 6, falei, tá legal, fiquei esperando. Mas em nada de acontecer nada, eu achei. Alguém parou o carro, ligou o alerta, foi resolver alguma coisa lá dentro e volta. E outra vez, na cabeça, paciência. Paciência. E realmente, aí depois, por obra do Divino Espírito Santo, eu vi pelo retrovisor que alguém se mexeu lá dentro, que eu achei que não tinha ninguém dentro do carro. Aí eu fui lá, eu mandei a mensagem até para ela. Falei assim, ó, me ajuda, estou aqui na porta já, mas não estou conseguindo parar o carro. Porque ninguém fazia absolutamente nada, não tinha ninguém ali para falar com o cara, e eu achei que não tinha ninguém no carro. Quando eu olhei que alguém mexeu, eu levantei do carro, fui lá. Boa noite, senhor, tudo bem? Você poderia tirar o carro para eu estacionar aqui? Aí ele saiu. Aí você vê, essa paciência é a mais simples da gente entender, porque tem coisas que a gente tem que racionalizar e falar assim, está acontecendo isso me aflige. Está me afligindo de alguma maneira. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, posso fazer alguma coisa? Se a resposta for não, tu passa para a segunda, tem alguém que pode me ajudar nisso? Se a resposta também for não, assim, eu rezando ajuda, reza. Porque se nem o guia puder fazer alguma coisa, não tem jeito. Você tem que começar a controlar, aí começa, por isso que ele diz que é muito mais abrangente do que isso. Porque começa um estado de ansiedade, e dependendo de como você reage a isso vai começando a influenciar no teu metabolismo e tudo, e que se você estiver com alguém, provavelmente, se esse alguém te catucar, falar alguma coisa, você vai expressar esse desequilíbrio para aquela pessoa que está ali, que às vezes não tem nada com isso. Não tem nada a ver com isso, simplesmente está ali. Mas se você estiver sozinho, qual a maneira? Você pode se desesperar ali e começar a falar igual um louco, sozinho. Se for espírita, pode estar falando com guia, mas também para quem estiver olhando vai parecer que está maluco. Mas não tem jeito, senão a não ser aquele início da autoeducação para aquilo ali. Então essa é uma mensagem geral para nós, com esse negócio da aflição, da paciência diante de tudo, que aqui ela é muito geral, diante de tudo. A gente vai ver que não é só ter paciência com o outro. Aqui ele fala até de uma maneira mais ampla, ter paciência com a dor que nos visita, é a primeira que ele coloca aqui. E tem algo que a gente pode até saber que tem que fazer isso. Porque quando a gente tem reações que a gente não controla e que sabe, sente, eu posso não ter o conhecimento, vamos dizer assim, intelectual, filosófico, daquilo ali, mas eu estou sentindo. Então, as reações físicas diante disso, ela é patente para cada um de nós. Então, a tua resposta é, pô, não posso estar sentindo isso, não posso estar sentindo isso. Mas a maneira de partir para a solução, ela passa pelo entendimento. Às vezes, a gente fala assim, o fulano é tão bom. Como se aquilo ali, o fulano reencarnasse, e ele trouxesse aquela, vamos dizer assim, vamos falar de uma maneira geral, que é a do capítulo, a mansuetude. O fulano vive em alfa. Como se aquilo ali surgisse do nada, ou por obra do Divino Espírito Santo. Na hora que a gente observa essas pessoas que têm essa tranquilidade, vamos dizer assim, tem um comportamento olímpico diante das coisas, a gente nunca para pensar que aquilo ali é resultado de uma educação, de uma autoeducação, que quase que a gente pode afirmar que a pessoa ficou exposta de situações dolorosas por muito tempo, quiçá por encarnações, para poder atingir aquele domínio através do esforço. E não que, assim, eu olho o produto feito e eu não imagino como aquilo ali foi produzido, eu não tenho essa ideia. Eu costumo observar assim, como se aquilo ali fosse um presente que a pessoa ganhou. E por não observar isso e não entender qual é o mecanismo, eu não faço. Eu fico aguardando que esse negócio caia no meu colo como uma dádiva. Assim, por misericórdia divina, aquilo aconteceu na minha vida.
Por isso que o Espiritismo tem essa característica. O estudar, o entender como as coisas ocorrem, porque isso vai facilitar o comportamento moral surgir. Porque a gente às vezes separa, né, o coração da razão. Mas o coração, quando eu tenho um coração bom, isso já é fruto de um esforço. Então, às vezes, a gente age como se a bondade fosse algo que ela já nasceu com o indivíduo. E a gente tem que lembrar, todo o conceito espírita, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, às vezes, a simplicidade no início, ela pode até se caracterizar pela bondade. E é isso, às vezes, que a gente não entende no processo de evolução, quando os espíritos falam que a paixão é um sinal de progresso. E a paixão no mau sentido. Quando os espíritos falam isso, está falando daquele pensamento apaixonado, que ainda é desequilibrado. Mas por que os espíritos falam que é um sinal de progresso? Porque se você for olhar o princípio inteligente, que não tem pensamento contínuo, ele não desenvolve isso. E quando você entra no reino nominal e começa a desenvolver o pensamento contínuo, começa a exercitar o livre-arbítrio, e aí você perde a simplicidade, porque você está exposto a situações da vida. Então, mesmo lá no início da nossa caminhada no reino animal, hominal, no topo do reino animal, que seria para a gente aqui, vamos imaginar só lá o início do Homem das Cavernas, que aquilo ali, quando você vai começando até ter o sentimento da família, da proteção, e que você quer para os teus, ali você começa a desenvolver o egoísmo, aquele do tratar do mais próximo, que é um sinal, por isso que diz que esse sentimento já é um sinal de progresso, porque você está pensando, mas você está pegando algo positivo, que é um instinto de sobrevivência, e é algo natural de você querer algo melhor para você, mas você ali exacerbar. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim, mas eu não estou respeitando o limite onde começa o direito do outro, que também quer o melhor para ele e também tem esse mesmo direito. Então eu começo a exercitar aquilo ali, olho para a minha família. E André Luiz faz umas colocações muito interessantes lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele começa a analisar essa evolução do princípio inteligente, passando pelo espírito, já no reino hominal, que esse início é o espírito começando a identificar a lei. Porque nós falamos assim, onde é que está escrita a lei de Deus? É fácil. Na consciência. Vocês já se fizeram a pergunta? Quem escreveu isso lá na nossa consciência e quando? E o que escreveram? Qual é a lei de Deus que está escrita na nossa consciência? Isso é uma linguagem figurada, mas isso acontece exatamente nesse progresso do espírito. Porque ele começa a querer para ele, e o raciocínio dele começa a ser o seguinte, se eu posso tirar do outro para dar para os meus, o outro pode tirar dos meus para dar para ele. E aí eu começo a entender como a lei funciona. E aí começa a lei, na maneira da lei humana mesmo, daquela administração, porque enquanto eu estava ali sozinho, tudo bem, eu me virava, começo a ter o ente querido, começo a querer resguardar a família, e começo a ver a possibilidade, a mesma que eu tenho de tirar do outro, ele tem de tirar dos meus, a quem eu amo. E aí começa o desenvolvimento. E o exacerbar em qualquer sentimento é a paixão que a doutrina espírita coloca como excesso, em qualquer sentimento. Então, qualquer coisa que eu me coloco em excesso é paixão e é prejudicial. E a figuração que eles fazem é muito interessante. É um cavalo brabo que, enquanto você está dominando, está ok. Você está sob controle. É aquela paixão chamada positiva, em que eles dão um exemplo assim, e o cientista que debruça todo o tempo em cima daquilo ali, com paixão. Essa é positiva. Mas quando aquilo ali começa a carregar ele, aí vira uma paixão para o lado negativo, porque está prejudicando. Isso depende muito da intenção com que a pessoa se joga naquilo ali. Porque eles até falam assim, tá legal, mas se ele fizer isso para o bem da humanidade, e o Espírito vira para Kardec e fala assim, mas será que é isso mesmo? Ele, quando está fazendo isso, ele está pensando realmente no bem da humanidade ou está pensando no benefício próprio, na fama que ele vai ter por descobrir aquilo ali? Então, tudo isso depende da intenção do indivíduo.
Então, nós vamos vendo que a saída desse princípio inteligente no início do reino nominal e essa complexidade que o pensamento vai adquirindo no raciocínio e tal, na lógica, no querer e passando pela paixão, ela já é um progresso em relação à inocência que eu tinha antes, a simplicidade. Mais inocência do que simplicidade aqui. Porque eu posso ser, vamos dizer assim, desenvolvido e continuar agindo com simplicidade. Aquele simples e ignorante é no sentido mesmo do ponto zero. Mas depois a palavra, se você quiser aplicar em outra situação, ela já tem outro sentido. Mas a simplicidade no fazer as coisas, ela é importante e a gente vai ver depois. Com o passar do tempo, o fato de você ter conhecimento e desenvolvimento nas coisas, se você for esperto e agir como um cristão e diante da lei de Deus, você vai perceber que a simplicidade é necessária para você manter outras virtudes que estão ali andando junto com ela. Da mesma maneira, essa paciência, ela é muito ampla. Que quando eu digo que entender a dor, entender os obstáculos que estão diante da minha vida, eu tenho que entender primeiro o que é a vida. O que é que ela representa? Se eu não posso, eu tenho que ter aqui resignação diante das coisas que acontecem comigo, e ele fala assim, olha para a dor, ela é um amigo, ela é algo que vai te proporcionar um progresso. Se você falar para uma pessoa que não entende como funciona o mecanismo da lei, que não conhece a reencarnação, tu vai falar para ela que a dor é um companheiro que vai te ajudar, ela vai, eu prefiro ficar sozinho. Então, tem algumas coisas que a gente fala assim, qualquer religião leva a Deus? Leva no sentido de eu estar me empenhando para progredir e ter uma fé. Beleza. Mas cumprir a lei de Deus, ela está diretamente ligada a nós entendermos o porquê temos que fazer aquilo ali. Aí vamos voltar para a evolução. Se você olhar lá para trás, o tempo que nós passamos querendo cumprir a lei de Deus, sem entendê-la, sem entender Deus, sem entender Jesus, sem entender a lei, como é que a gente cumpria a lei? Baseado em quê? Motivado por quê? Pelo medo. Era, ou tu faz direitinho ou tu vai para o inferno. Se tu fizer direitinho, tu vai para o céu. Então, é como Emmanuel fala, quando falarmos do catolicismo, aí ele está especificando, não o cristianismo da maneira geral, do catolicismo, tipo, o que nós fizemos com o cristianismo? Que fomos nós mesmos que fizemos, isso não pode ter dúvida. Nós que estamos hoje aqui, na doutrina espírita, passamos com certeza por essa época toda que hoje a gente olha para trás, não digo condena, que a palavra não seria condenar, mas reconhecer o erro que foi feito. Isso está correto. Nunca olhar para lá com os olhos de condenação, de julgamento, porque estaríamos julgando a nós mesmos. Tem que ter essa clareza para não ficar achando que nós não tivemos nada a ver com aquilo ali. Isso aí é um engano que a doutrina espírita não permite. Mas ele fala assim, com todas as críticas, o catolicismo da maneira com que foi colocado, que nós fizemos dele, ele ainda nos manteve distantes do erro. Assim, ainda segurou, ainda teve assim, um processo de contenção nos nossos desvarios. Mas o que acontece? Você vai entendendo, a humanidade evoluindo, o pensamento filosófico e científico evoluindo, aí você olha a massa, não tem céu, não tem inferno, essa história é mole para boi dormir. Então, se aquele objeto, que era o objeto que te impulsionava para fazer o bem e que te impedia de fazer o mal, quando você descobre que isso não existe, é a mesma coisa que a gente faz com criança. Não vai ali não, que tem bicho-papão. Não abre o armário não, que tem bicho-papão. Aí a criança descobre que o bicho-papão que tem ali é doce de leite, chocolate, biscoito. Cadê o bicho-papão? Então, qualquer coisa que a gente faça para impedir isso é momentâneo. Ele vai ter sucesso enquanto a ignorância sobre aquele aspecto reinar.
Depois que eu supero aquilo ali, já não tem mais trava. E é exatamente esse conjunto de pensamento que a gente tem que levar para entender o quê? Vai chegar num ponto que eu tenho que construir dentro de mim uma motivação lógica que eu aceite para que eu faça aquele esforço da autoeducação. Então, não adianta a gente fingir que não é, que nós ainda agimos com custo-benefício. Isso aí não tem como. Qualquer atitude nossa, a gente está medindo meio que automaticamente, eu não estou falando que isso é errado, não. Mas nós fazemos isso. O que eu vou ganhar com isso? Nesse sentido, é o princípio da razão. Se eu fizer isso, vai ter essa consequência. Se eu fizer aquilo ali, vai ter a consequência, outra consequência. E eu começo a fazer as escolhas com mais consciência do que eu fazia antes. Agora, se eu não entender esse mecanismo, eu vou continuar fazendo as escolhas como eu fazia anteriormente. Então, aí que entra a doutrina espírita como um grande instrumento para o nosso progresso, que vai nos dar a possibilidade de entender por que que na hora que eu sinto aquele negocinho aqui dentro, que está vindo, que eu tenho que me controlar. Então, o que a doutrina espírita dá? Olha, se você ficar impaciente, se você for intolerante, se você se aborrecer com o outro, que é nesse negócio da intolerância, porque a mansuetude, ela caracteriza o quê? Não uma inoperância. Ela pode parecer uma inoperância que está olhando externamente, mas ela retrata uma briga imensa que o indivíduo está tratando consigo mesmo ali. Por quê? Para que ele passe para o exterior uma tranquilidade, que ele às vezes ainda não tem, mas está brigando para ter. Então ele faz um esforço e ali dentro está empolvoroso, todas as emoções surgindo e ele racionalizando para segurar. Não venham com esse negócio e falem assim, não segure emoção, senão vai ter um colapso. Nós passamos uma época, a psicologia sugerindo isso. Não se reprima. Tipo, solta os bichos. É muito fácil você falar isso, se eu estiver aqui com ela. Não se reprima não. Solta, se você tiver vontade de falar, fala. Se você tiver vontade de xingar, xinga. Tá? É bom eu falar isso para ela e falar assim, tá, mas tu fica aqui comigo hoje, para a gente conviver um pouco. Eu falar isso e mandar a pessoa para casa, é muito fácil. Então você vê, chega a ser uma incoerência, porque a gente aprende dentro do Espiritismo que eu encarno e reencarno várias vezes, para quê? Para aprender, para evoluir, para controlar os maus impulsos, domar as más inclinações. Olha só. Aí, de repente, eu viro para você e falo assim, não, solta. Nem 8, nem 80. Depende o que significa esse soltar. Nós estamos aqui justamente para fazer o que os Espíritos falam para nós. Olha, ao invés de você procurar brigar com o exterior, volta todas as tuas armas para duas coisas que nós temos dentro de nós. Orgulho e egoísmo, que está na base de todas as vicissitudes que a gente encara. Então não é muito fácil descarregar no outro. Mas a briga que todos os espíritos superiores falam para nós, assim, olha, o teu inimigo é você mesmo. Então é para lá que você tem que voltar as tuas forças. Essa, no resumo, o que é isso? É autoeducação. Então não adianta, isso passa pela autoeducação, que eu tenho que ter essa disposição comigo, e hoje também a gente não pode, querendo ou não, nós somos os indutores dentro do lar, nós somos ali magnetizadores, nós estamos agindo como responsáveis por aqueles espíritos que nós recebemos. E também eu tenho que passar esse limite para os meus filhos. Porque o que é que a gente está vendo? Quando analisa por essa parte a cada um de nós, eu tenho que me impor limites, que é o processo de eu começar a autoeducação. Eu reconheço que aquilo ali não é bom, eu tenho que fazer um esforço para como eu vou controlar isso. E, além disso, se eu for pai ou mãe, eu tenho responsabilidade de passar para os meus filhos esse controle.
Olha o problema que nós estamos criando para os nossos filhos se nós não dermos limites. Eles vão ter muito mais dificuldade do que nós estamos tendo para nos controlar. Porque eu estou falando para ele assim, ó, não tem limite não, pode fazer o que tu quiser. Faz o que tu quiser, que está tudo certo. Só que a espiritualidade, a lei de Deus, ela é muito sábia. Ela funciona automaticamente. E o próprio cenário em que nós fomos colocados no planejamento reencarnatório, esse cenário vai servir como fator de controle para essas nossas emoções. Ou seja, é si ou si. O que a gente pode fazer é melhorar esse processo de autoeducação, diminuindo a dor. Porque a dor, ela só surge, a gente fala assim, não, a dor é um instrumento de educação. Mas é uma opção 2. Ela é o plano B. Porque senão a gente vai chegar a uma conclusão que Deus botou a dor no mundo para educar a gente, não é isso. A gente só se educa pela dor quando a gente não tem força de vontade, disciplina, para nos autoeducarmos. E a gente escuta isso. As gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, a gente fala assim, olha, ou aprende ou a vida vai te ensinar. O que é a vida vai te ensinar? Meu amigo, não adianta você ficar com vontadezinha, eu ficar suprindo as tuas vontadezinhas, que quando você estiver lá no colégio, se não tomar cuidado, vão tirar a tua merenda. Se você não dividir, você não vai chegar ali no grupo e ser legal. Não vai conseguir tudo que você quiser, vai chegar lá, não vai te tomar. No emprego, se você ficar cheio de vontadezinha, tu não dura nem os 3 meses de experiência. É esse tipo de coisa. Então, não é que a dor seja diretamente um instrumento, ela não foi criada para educar. A dor é uma consequência dos nossos desvios da lei, de uma maneira geral. Ou seja, a dor física, ou seja, a dor moral. Se eu saio da lei, tem uma resposta. Por isso a gente fala, lei de ação e reação. Então, eu entendo esse mecanismo dessa maneira e começo a registrar pontos de disparo. Porque nós temos isso. Cada um de nós vai ter uma coisa, ou a mão começa a suar, ou começa a tremer, alguma coisa, algum sinal físico a gente tem quando a gente está perdendo esse controle. E cada um tem o seu. Então é observar isso e começar, porque às vezes isso a gente aprende sem sentir. Porque muitas das vezes a gente tem coisas que a gente não acredita se não passar. Tipo assim, aquela ideia que tem, eu falo até como piadinha, que o Chico Xavier fala, tá com problema, não, toma um golinho d'água, fica 5 segundos ali, depois joga fora, tu vai ver que não. Ou seja, cala a boca, fica quieto, e espera aquele negócio passar, para ver se dá certo. Aí se pergunta cada um a si mesmo, é fácil fazer isso? Cara, tu fica... É isso que é a hora de começar a exercitar o autocontrole. E às vezes a gente tem umas experiências que nos obrigam. Eu tive uma vez uma situação, por isso que eu digo, situação que foi sem querer e eu comprovei o efeito. Eu falei, caramba, dá certo mesmo. Eu saí de uma reunião, trabalho, um ambiente profissional, eu saí de uma reunião assim, mas estava leve, tudo tinha dado certo, sabe o quê? E eu passei, quando saí da reunião, diante da mesa de uma pessoa, que essa aí era, sabe o 8, 80? Ela era o 80, e tinha uma outra menina que era o 8, que eu tinha tido o prazer de trabalhar com as duas. Uma chorava, porque a outra falava assim de uma maneira mais agitada, e essa chorava porque ficava com raiva de não poder, acho que esganar a outra. E eu ali no meio, a ponto de um dia, eu não me considero uma pessoa assim, muito destrambelhada, não, destrambelhada eu sou, mas assim, muito cheio de coisa, de agitação, não. A imagem que pelo menos a pessoa fala, não, que tu é tranquilo, tu é calmo, mas nem tanto. Todo mundo tem um limite. Mas assim, no geral é assim. A ponto de eu chegar uma vez pelas duas, assim, olha só, se vocês não conversarem ou não sentarem, eu vou sair disso. Eu não estava aguentando mais, porque eu era ali o cara que ficava no meio escutando os dois, as duas, né? Então essa do 80 estava na minha frente e eu trabalho com serviço de informática, ela era cliente interna.
Rapaz, eu saí da reunião assim, voando, né, assim, todo satisfeito. Ela parou assim na minha frente, eu parei na frente dela, assim, começou a falar de uma tal maneira de reclamar de um serviço. Cara, ela ficou vermelha, ela foi falando tanta besteira, mas me deu um negócio, sabe que eu estou em alfa? E quando tu olha e não vê, eu fiz aquilo que o pessoal fala quando entra em cena e está com vergonha. Mira alguém, finge que estou olhando para você, mas estou olhando por cima da tua cabeça, não estou vendo nada. Eu estou assim, mas não estou vendo nada. Eu fiz isso, não sei nem porquê. Tipo assim, deixa ela lá. Fiquei assim, botei, ainda tinha aqueles computadores grandes, eu fiz assim e fiquei. Rapaz, ela falou tanta besteira, mas tanta besteira, que o pessoal que estava na outra sala veio abrir a porta para ver quem era. O que estava acontecendo? Eu simplesmente não falei nada, porque eu fiz esse negócio assim, sem querer. E quando acabou, eu simplesmente, tranquilo, porque eu não escutei nem nada que ela falou, assim, meio... Pessoal, tu imagina se eu também estivesse agindo assim igual você. A gente ia sair daqui, não ia resolver nada. E, assim, com essa tranquilidade. Não, mas você é calmo? Eu falei, não, eu não nasci calmo. Eu me controlo. É isso que a gente está falando. Que é muito mais fácil, na hora, a tendência é você sair soltando os cachorros também, igual o outro está fazendo. Perder linha, carretar e tudo. E depois tu vê como é que fica. Mas aquele momento que por alguma coisa que eu não fiz nada, eu vi o resultado. Porque ela caiu em si. Sabe aquele negócio que os espíritos falam assim? Na hora que você estiver nervosa, olha para o espelho. Ninguém vai lembrar de olhar para o espelho para ver com que cara está na hora que está nervoso. Mas sabe que caiu a ficha? Aí ela começou a chorar. Chorasse, não chorou, mas caindo lágrima, porque eu falei, olha, isso é um esforço. E então houve oportunidade de ver o resultado daquilo ali. Conclusão, saímos para tomar um café, no corredor lá, e ela cheia de vergonha. Mas aí eu falei assim, classicamente para ela, olha só, vou te dar um conselho. Não fala assim com ninguém, porque está arriscado tomar um murro no meio da cara. De tanta... Foi um conselho que eu dei para ela, olha, porque não é uma postura que você tem que tomar. Porque dessa maneira, se a outra pessoa estiver no mesmo nível que você está de estresse ou de descontrole, não vai prestar. Aí que eu pensei, falei, caramba, legal. Eu vi que realmente dá certo. Então aí tu começa a aprender a fazer o vídeo de mercador. Sabe aquele negócio de entra por aqui e sai por aqui? Você já aprende a nem entrar. Às vezes o pessoal pergunta, é bom que minha mulher não frequenta aqui. Eu tenho mulher e 4 filhas. Nessa encarnação, eu casei 2 vezes e tive 3 sogras. Porque no segundo casamento, o meu sogro, ele era separado, então eu tinha 2 sogras numa vez só. Então eu tive 3 sogras. E lá em casa, ó, são 4, de vez em quando vai a moça lá arrumar, e eu e um cachorro. E mesmo assim, de vez em quando, o desgraçado fica do lado delas, porque ele só ruía a minha meia, a minha cueca. É um labradorzinho. Outro dia que ele começou a pegar os dela, que eu falei, agora está melhorando. Que aí o pessoal fala, pessoal assim que trabalha comigo mais novo, pô, fala aí, como isso, 30 anos, com tanta mulher em casa? Eu falei, bicho, ouvido de mercador. Tu tem que ter ouvido seletivo. Ouvido seletivo. Nem tudo tu pode absorver. O que os caras ficam falando assim, tu imagina como é que elas entram na menopausa. Na menopausa, desculpa. Como é? TPM. Falei, bicho, não sei. Eu sento lá, eles ficam falando, às vezes eu fico assim, às vezes fingo que estou dormindo. E no trabalho, hoje eu estou trabalhando num projeto lá que está o maior tumulto, tem sala, tem umas 20 pessoas. Aí, como eles perguntaram isso, eu respondi, eu falei, pô, faz igual o Paulo, tem uma menina lá, agora tem mais 2, tu vê, 20 só uma menina. E ela já fala assim, eu faço igual o Paulo. Eu tenho ouvido seletivo. Porque tu imagina, 20 pessoas numa sala, eu falando um monte de bobagem, a menina sozinha, ela lá dentro. Ela tem que ter ouvido seletivo, então alguma coisa tu escuta, outra não. Então, isso que parece uma brincadeira, isso é um treinamento. Porque você não pode levar ferro e fogo tudo. Está aí, pega qualquer casal que tenha um convívio maior. Você tem que manter o humor. Você não pode levar tudo a ferro e fogo. Ou seja, você tem que fazer um esforço e não falar assim, eu sou assim e é assim. Porque se fosse assim, ninguém evoluía.
Você mantinha o teu posto, eu sou assim, não vou ceder nada. Então a mansuetude passa por isso. Aí tu vai ver, a paciência, ela pode ser sinônimo de tolerância, de entendimento do outro. Como é que você vai entender o problema do outro no sentido que é incompetente, não sabe, ainda puxa o tapete do outro? É fácil, é só pensar assim, eu já fui assim. Eu, como espírito, já fui assim. Eu posso não ser nessa encarnação. Mas tudo. Eu posso olhar hoje um noticiário de um cara matando lá, matou 10 com requinte de crueldade. O Espiritismo ensina pra gente o seguinte, o espírito não retrograda. Se esse cara está matando hoje 10 com requinte de crueldade, provavelmente ele em outra encarnação matava uns 30 com requinte de crueldade. Então ele melhorou. Ou pelo menos está matando os mesmos. Estacionou. Olha só, parece, a gente está achando graça, mas raciocina nisso. A gente condena o outro porque a gente acha que a gente é melhor do que o outro. A gente não tem paciência com o outro porque a gente acha que a gente é melhor do que o outro. A gente não tolera a ignorância do outro em determinada situação porque eu acho que eu sou bom. Mas eu não nasci assim. Se eu pensar que sou bom, eu tenho que pensar, houve uma história. Eu já fiz aquelas besteiras que o outro está fazendo hoje. Então, essa acolhida, você vai ver, se nós partimos desse princípio, é um impulso natural que a gente vai ter de ter mais paciência. Porque eu vou olhar no outro, eu ontem. Não tem aquela história que eu sou você amanhã? É o contrário. Eu fui você ontem. Então, tudo que eu estou condenando nos outros, eu já tive esse parâmetro. Até porque se eu não tivesse isso, eu não estaria observando. Nós somos espelhos. A gente raciocina assim. E se eu estou observando aquilo, porque aquilo me incomoda, já me incomodou um dia. Então é esse tipo de coisa que o Espiritismo nos convoca. Não adianta eu ficar largando o sentimento e botando para fora sem tentar controlar. Aí você fala assim, eu sou autêntico. A gente tem que lembrar, ó, entre a autenticidade e a falta de educação, há um fio muito tênue. Então, eu não posso ter esse raciocínio simples de extravasar, de ser sincero. De ser sincero, isso é um perigo. Quando a pessoa vou ser sincero contigo, meu Deus do céu. Sai de baixo, porque o negócio vai pegar. Porque você tem que ter essa sinceridade, e às vezes, eu escutei para fechar, dentro da doutrina espírita, eu li uma mensagem que ela falou assim, nem sempre a verdade está com Cristo. Eu falei, caramba, que isso? Espera aí. Parei, falei, como? Nem sempre a verdade está com Cristo. Aí depois eu fui lendo o resto do texto, e legal, é isso mesmo. Por quê? Porque às vezes tu falar a verdade para o outro é falta de caridade. E por isso não está com Cristo. Cristo falou toda a verdade para a gente? Por que ele não falou? Tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. Então vou falar para quê? E o nosso modelo é o Cristo. E o Espírito encerra a mensagem falando só, em suma, agir como um cristão. O nosso exemplo é o Cristo. Ele sofreu, porque a gente reclama do sofrimento, não tem paciência diante dos obstáculos da vida e reclama. O Espírito lembra a gente, o Cristo sofreu muito mais do que você e não tinha nada para expurgar, para espiar. E a gente está espiando. Nós estamos devolvendo para a lei as faltas que nós cometemos, nós estamos tentando nos harmonizar as coisas que nós desarmonizamos. Ele não tinha isso. Ele não tinha o que espiar. E sofreu. Não foi por nossa causa, não. Sofreu no sentido de... Porque a incompreensão, a nossa causa é assim. Não é que ele sofreu para nos livrar, não. Ele sofreu porque nós éramos ignorantes e fizemos ele sofrer aquilo tudo. Não é nenhuma novidade. Porque se ele ainda viesse hoje, ainda teria problemas. Nós não estaríamos preparados para conviver no dia a dia com um espírito desse naipe. Mas a misericórdia divina está aí. E eles são pacientes. E outra coisa, confiam em nós. E a doutrina espírita é um instrumento que o cristianismo, que Jesus usa para nos educar. Que nós possamos utilizar esse instrumento que nós temos. Que Jesus nos abençoe.